Esse seminário é o seminário de paternidade que temos realizado já algumas vezes na liderança do Ebinho, né? Só que dessa vez nós fizemos aí um casamento, né, entre paternidade e avivamento, que aliás tem tudo a ver, né? Então, vamos estar vendo esses dois lados aqui, daqui até quarta-feira à noite, né? Avivamento, paternidade, vamos estar entendendo um pouco sobre isso, né? Em novembro de 2013, portanto mais de um ano, o ano passado, irmãos, nós fizemos aqui 9 seminários, buscando avivamento, através do voto de Ruth com a sua sogra, né? Esse encarte aqui foi distribuído durante todo esse tempo, né? E agora nós temos algo, não é bem novo, mas eu vou dizer que é um aperfeiçoamento da proposta que trouxemos em 2013, né? É literalmente um aperfeiçoamento na forma, do modo, no método, né? Vocês vão saber disso, né? Amanhã nós vamos estar distribuindo esse papel aqui. São 2 folhas. Bem resumido, aqui nós temos uma orientação geral sobre a vida cristã em relação à busca de avivamento, mas aqui são passos muito práticos que nós vamos estar tomando nesse evento para que no Brasil todo haja oração 24 horas. Todo o Brasil, né? Já em alguns lugares, algumas cidades, algumas igrejas, isso já está acontecendo. Agora, nós vamos ampliar isso, né? E, então, sempre baseado no voto de Ruth. E aqui nós temos, irmãos, cerca de, deixa eu ver quantos, 9 aspectos, 9 comportamentos que nós vamos buscar para alcançarmos um avivamento que vai transformar a nossa nação. A proposta é bastante ousada, só que nós cremos, nós vamos continuar crendo, nós vamos crer de novo e vai acontecer. Geralmente nós temos a tendência de valorizar o lado contrário, né? Valorizar, olhar para as circunstâncias, né? Pedro olhou para a circunstância, até ele estava andando bem sob as águas. Quando ele olhou, ele afundou. Então, nós vamos tentar não olhar para as circunstâncias da nossa nação. Temos que tomar conhecimento, claro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós viveremos um avivamento onde o Senhor vai estar reinando sobre nossa nação a partir do Palácio do Planalto. Você pode falar amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então vamos pagar o preço, né? Tem um preço, né? E o preço, claro, o Senhor vai nos orientar. Aqui, esse seminário é o pontapé inicial daquilo que nós vamos fazer daqui em diante. Você vai ver aqui sobre oração, sobre jejum, sobre
oração 24 horas, né? Você vai ver aqui algumas passagens importantes da Bíblia que nós registramos aqui necessariamente, para que nesses textos nós pudéssemos basear o nosso comportamento, né? E eu estarei trazendo para os irmãos uma série de estudos sobre Melquisedeque, especialmente mostrando o estabelecimento do reino de Deus em Melquisedeque. A diferença entre Melquisedeque e Levi. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, né? E Levi. Então, a diferença entre os dois e como esse reino de sacerdotes será estabelecido aqui na nossa nação. A igreja, irmãos, ela entrou por desvios no Brasil. Você sabe disso, né? Vamos estar falando desses desvios, pelo menos de alguns deles, né? Não estou muito preocupado com isso também, não. Eu estou preocupado em passar uma visão, digamos assim, um diagnóstico, para que nós possamos entender o que está acontecendo na igreja brasileira e pudéssemos estar intercedendo especialmente pelos pastores, né? E nós vamos começar em Oséias. Antes de Oséias, eu preciso dar um pano de fundo rápido a respeito da situação da igreja brasileira hoje e da nossa nação do ponto de vista espiritual, né? Vou gastar nisso 5 minutos, mas é importante para que você entenda nesse início de caminhada, nesse evento, como as coisas vão acontecer. Aqui em Jeremias, capítulo 7, o Senhor fala assim, no verso 21, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus. Vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Aqui você tem um diagnóstico bastante razoável do que está acontecendo na igreja hoje. Dai ouvidos à minha voz, eu serei vosso Deus. É uma condição. Para que Ele seja nosso Deus, eu tenho que seguir o que Ele mandou. Entendeu? Não tem outro jeito, está aqui. E vós sereis meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Irmãos, o sistema denominacional que criou-se no Brasil, embora tenha abençoado muito a nossa nação num certo sentido, mas levou a igreja, levou os pastores a serem senhores da obra, estarem no centro da obra. Foi o sistema que fez isso, né? Então, o que está acontecendo no Brasil, irmãos, é porque os pastores
estão no centro da obra. Se o pastor ficar no centro, Jesus sai. Ele não disputa isso com ninguém. Ele não disputa o lugar que é dele com ninguém. Ele sai. E é o que está acontecendo. Aliás, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar no início. Esse evento não é um evento da MCM. Tem nosso apoio, tem apoio da MCM, tudo. Mas é um evento onde não temos, eu não quero que apareça aqui, não é certo, não, sabe, nenhuma bandeira, nada, nenhuma bandeira vai ser levantada aqui. Especialmente a MCM, porque o evento está sendo aqui com o nosso apoio, né? Mas é um evento da igreja que decidiu buscar avivamento. Entendendo que a única saída para o Brasil é um avivamento, né? E então, os pastores no centro, está aqui, ó, andaram nos seus próprios conselhos, andaram para trás e não para diante. Quer dizer, eu faço o que eu quero, né? Eu decido, Deus me falou, e é assim que eu caminho, né? Então, irmãos, esse é o ponto. Conversando com alguns pastores, pastor Dinho, que nós, na véspera do primeiro turno, nós sentamos ali no pátio, no carro, e estávamos conversando, e nós encontramos 3 desvios graves da igreja. Primeiro, o bezerro de ouro. Segundo, a denominação, o sistema denominacional, que em si, tudo bem, está aí, Deus está abençoando. O problema é quando esse sistema tira o homem, ou coloca o homem no centro. Aí é problema. E terceiro, a igreja se esqueceu dos povos não alcançados. Não há avivamento que não leve a igreja aos povos não alcançados. Nunca aconteceu isso. Todo avivamento leva a igreja aos povos não alcançados. Porque o que mais está no coração do Senhor é isso, né? E aqui na frente, oito, 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha, o grou observam o tempo da sua ribação, mas meu povo não conhece o juízo do Senhor. Irmãos, a igreja brasileira, os pastores, estão debaixo de um juízo de Deus. Mas eles não estão entendendo. Eles não estão sabendo que eles estão debaixo de um juízo. Daí os desvios tão graves que têm acontecido. A profanação do altar, irmãos, no Brasil, é uma coisa terrível. E assim por diante, a profanação do altar, o bezerro de ouro, enfim. Nós não estamos entendendo que já estamos debaixo de um juízo de Deus. Já estamos. E poucos meses atrás, irmãos, o Senhor falou comigo no monte. Sabe o que Ele falou? É a última oportunidade que eu estou dando à minha igreja no Brasil. A última oportunidade, essa. Entendeu? Não vai ter uma segunda. E vocês vão entender no desenvolvimento dessa ministração por que não vai haver uma segunda oportunidade. Aqui no capítulo 8 ainda, verso 17. Porque eis que envio para vós outros serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Nesse desvio que a igreja entrou, o que aconteceu? As serpentes estão vindo.
de toda a terra. E dessa que não tem encantamento não, entendeu? Elas estão vindo e fazendo festa aqui, entendeu? Então, o que fala aqui? Eis que envio para entre vós serpentes. Foi Jesus que enviou. Por causa do comportamento pecaminoso da igreja. A gente, irmãos, pensa em pecado. Você pensa em quê? Você pensa no adultério, você roubou, você matou, você adulterou, você... Enfim, numa coisa assim. Só que a Bíblia ensina que pecado é também o que você deixa de fazer. Aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando, está escrito. Então, o pecado é quando eu deixo de fazer o que eu devia fazer, né? Samuel fala lá no capítulo 12, 1 Samuel, eu estaria pecando se eu não orasse por vocês. Então, não orar é pecado? Quando eu não oro, Deus precisa das nossas orações. Quando eu não oro o suficiente, eu estou em pecado. E as serpentes vêm. Vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Resultado, as serpentes vêm. Ele envia as serpentes. Agora, quando nós oramos e entramos em intercessão pela nação, ele envia os anjos dele, não os anjos malignos, do mal, mas ele envia os anjos dele. Então estabelece-se uma batalha, essa batalha, ela já se estabeleceu no Brasil. Algumas coisas já estão acontecendo que são visivelmente a mão do Senhor. Entendeu? Nós vamos ver na cadeia, irmão, não é só os bilionários, não, como eles já estão na cadeia. Nós vamos ver os políticos, entendeu? Nós vamos ver a Dilma na cadeia, o Lula, entendeu? Porque é o lugar deles, e eles irão para a cadeia. Não é porque nós vamos orar, e a justiça vai se estabelecer, entendeu? A justiça, né? Nós vamos clamar pela justiça. E o Senhor vai estabelecer a sua justiça, né, na nossa nação. Ele vai fazer isso e já começou, viu? E já começou, né? Agora vamos então para Oséias. É só um flash. Daniel, Oséias, capítulo 5. Versículo 15 de Oséias 5. Deixa eu dar um pano de fundo rapidinho aqui. Oséias, irmãos, é o profeta do amor. Deus mandou que ele tivesse filho de uma prostituta. Então, por que Oséias hoje, agora? Porque a igreja prostituiu. A igreja brasileira está prostituindo. Daí Oséias, né? Verso 15, 5:15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, capítulo 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele.
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Agora um versículo aqui em Joel, capítulo 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. O que é a chuva temporã? É uma chuva fora do tempo. Não é tempo de chover, mas ela vem, né? Temporã. E serôdia, o que significa? Serôdia significa tardia. Demorou muito para vir, tardia, né? Chuva serôdia, né? O Senhor começa falando assim: irei, 5,15, e voltarei para o meu lugar. Ele veio e ele voltou, certo? Ele veio e voltou. Quando ele vai voltar de novo? Ele vai explicar aqui: até que se reconheçam culpados. Aí ele vai voltar. Então ele vai dar aqui as pré-condições para que ele volte. E ele termina o texto falando da chuva serôdia, né? Que é o último avivamento que acontecerá no mundo e que vai começar no Brasil. Amém, irmão? Você sabia que Jesus está nos devendo essa? Sabia? Tem um livro ali, ó. Tem livro lá? Me dá os 7... Como é que chama aquele livro lá? Arreavamento dos 7.000. Passa por lá, ó. Traz um aqui para mim, alguém, por favor. Se tem lá, ou tem aí? Não tem. Cadê a Nilce? Não pôs o material lá, não? Hã? Bom, arranjem para mim aí. Alguém nosso aí, arranje para mim. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Esse é o tempo da sua vinda, até que se reconheçam culpados. Culpados de quê? Dos pecados que entraram na igreja, culpados pela situação da nossa nação. Irmãos, olha aqui uma coisa, em Isaías, capítulo 40, deixa eu mostrar uma coisa aqui rapidamente para vocês. Verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Irmãos, a Dilma é para Jesus menos que nada. É como um pingo num balde. Prega para o seu irmão aí, a Dilma é como um pingo num balde. Só que o Senhor precisa das nossas orações.
Porque são as nossas orações que vão entronizar o Senhor, como Deus no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Mas o primeiro passo, até que se reconheçam culpados, a culpa é nossa. Petrobras, a culpa é nossa. O Zé Dirceu está na rua, a culpa é nossa. Eu creio na volta dele para a cadeia. Amém. Irmão, sabe de uma coisa? Nós temos que sonhar, não temos? Não é o que você está pensando que eu vou falar, não. Não. Irmãos, na Bíblia tem vara, de cedo até a idade madura. Dá uma surra de vara no Zé Dirceu todo mês, é bem capaz que ele vai converter. Nem sei se eu quero que ele converta, mas... entendeu? É, bem capaz. Vara. Está na Bíblia, irmãos. Ó, roubou, tem que devolver em dobro. Esse pessoal do mensalão vai ter que devolver em dobro. E vai devolver sim. Porque nós vamos orar. Nós vamos jejuar. E vai acontecer. Vai acontecer. Esse livro aqui, irmãos, você não pode ir embora sem comprar esse livro, lógico. Se você não comprar por nenhuma razão, você compra pelo menos... Tem 4 razões para você levar esse livro aqui. Primeiro, tem um capítulo que o Ebin escreveu. Já é uma boa razão. Segundo, tem um capítulo que o pastor Dinho escreveu. Uma razão ainda melhor. Terceiro, tem um capítulo que o Luiz Hermínio escreveu. Uma outra razão considerável, né? Tem um outro, não tem? Qual é o outro? Esqueci. O pastor Júnior, aquele que esteve aqui hoje à tarde e ministrou para vocês aqui, que ele meio fortinho. Viu? Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Há um processo aqui, irmãos. É um tempo de confessar pecado. É um tempo de confissão. Então vamos começar conosco. Vamos começar em casa. Vamos começar, por exemplo, aqui tem muitos pastores. Pastor, quanto do caixa, só para citar um aspecto, quanto do caixa da sua igreja você tem investido nos povos não alcançados? Pensa nisso. Será que você não está pecando? Será que você está investindo o suficiente nos povos não alcançados? Você tem pegado a bandeira de um país, de um povo não alcançado, e derramado suas lágrimas sobre ela? É tempo de reconhecer, irmãos, que estamos em pecado. Vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pronto. Não tem milagre. Até que se reconheçam culpados. E aí vai. O altar está sendo profanado no Brasil. No Velho Testamento, o altar estava lá no tabernáculo. Ali o Senhor vinha. Mas depois de Pentecoste, você é o altar. Entendeu? Você é aquela pessoa que ele vem para habitar em você. Você é o altar dele.
Então, irmãos, nós temos profanado o altar, sim. Nós, aqui, ó, esse avivamento precisa começar aqui nessa reunião, nesse seminário. Confissão de pecados. Até que se reconheçam culpados. Eu sou culpado de quê? Nós somos culpados, irmãos, é culpa nossa. Pergunta para Jesus, onde você seria, quem sabe, culpado? A igreja, irmãos, ela se alimenta do altar e ela se alimenta da árvore do conhecimento do mundo. Irmãos, eu fui lá na Bahia uma vez e eu descobri que lá tem crente que assiste novela. Descobri, lá na Bahia. Entendeu? Tem baiano aqui, deixa eu ver. Baiano. Tem um baiano ali. Tem mais um lá. Hã? Tem não? Ah, que bom, né? Ótimo, né? Irmão, nós estamos profanando o altar numa boa. Sem entender. Até que se reconheçam culpados e busque a minha face. Eu não vou buscar a face do Senhor se eu não entender que a culpa é minha. Cada um aqui é responsável pelo que está acontecendo hoje na nossa nação. Cada um aqui. Cada um de nós, eu também. Somos responsáveis. E busque a minha face. Então estamos aqui para reconhecer que somos culpados e finalmente buscarmos a face do Senhor. Estando eles angustiados, olha onde o Senhor está nos levando. Nós estamos apenas no início da caminhada para um avivamento verdadeiro em nossa nação. Olha aqui, ó. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Ele está nos conduzindo, irmãos, em um momento. Opa, devia ter desligado esse negócio aqui. Esse aqui, celular. Ô, Tom, deleta essa parte aí, hein? Irmãos, nós estamos caminhando para um momento o mais difícil da nossa nação. E os pastores do Brasil precisam reconhecer que eles são culpados. Porque grande parte da igreja não está entendendo isso. Os pastores não estão entendendo da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Então, quando ele fala para ser culpado, buscar a face dele, em seguida ele fala de angústia. Cedo me buscarão. Então, prepara, meu irmão, aperta o cinto, viu? Aperta o cinto, porque é só o começo. E quando a igreja acordar para orar, ela está despertando. A igreja está despertando, o Brasil inteiro. Os 7.000 estão aí. Aqui deve ter uns 1.000. Faz parte dos 7.000. Você só está aqui porque você faz parte dos 7.000. É por isso, né? Que estão aí, né? Cedo me buscarão. Cedo me buscarão. Eu tenho perguntado para Jesus, irmãos. Ô Gisele, a Gisele está aí? Precisa colocar um versículo aqui, viu?
lá de 1 Tessalonicenses, depois anota aí para mim. Irmãos, eu tenho perguntado para o Senhor, há um versículo em 1 Tessalonicenses 5, acho que é o verso 17 por ali, que fala que orai sem cessar. Eu tenho perguntado, Senhor, o que é isso? Eu ainda não tenho toda a resposta, mas parte da resposta eu sei que eu tenho. Essa angústia aqui, ó. Eu não consigo parar de orar. Não consigo. Eu estou andando, estou orando, debaixo do chuveiro eu estou orando, estou no monte eu estou orando. Eu não consigo parar de orar, seja em língua, seja em português mesmo, seja... Eu não consigo parar de orar. Agora, para você orar muito, o seu coração tem que estar angustiado por uma situação. Entendeu? E o meu está, e eu sei que o de vocês também está. Pela miséria que a nossa nação chegou. PIB zero, etc, etc, etc. Vergonha internacional. O Brasil hoje é uma vergonha internacional. Você precisa de ver o que o presidente, lá onde morreu aquele rapaz, cadê a Juliana? Da Indonésia, né? A Juliana me mostrou hoje o recado que o presidente da Indonésia mandou para Dilma. Já que vocês não cuidam dos ladrões, dos criminosos aí, aqui a gente cuida. Entendeu? Vergonha, irmãos. Vergonha. O Brasil hoje é uma vergonha internacional, né? Mas esse momento de humilhação, de angústia, ele tem que acontecer, né? Aí o Senhor continua falando, vinde, tornemos para o Senhor. Ora, se eu tenho que tornar para o Senhor, eu estou longe dele. É por isso. Essa proposta aqui, irmãos, meu voto. Nós estamos colocando aqui 9 razões para você orar e jejuar. 8 ou 9 razões, está aqui. Só que tem uma coisa. Eu tenho descoberto isso. Para você orar sem cessar, depende da motivação. Se você estiver profundamente motivado, você vai orar muito. Entendeu? Você vai orar muito. Você vai orar sem cessar. Eu tenho levantado, poucas vezes levantava de madrugada, ultimamente, quase toda madrugada eu tenho que levantar para orar. Entendeu? Temos que ter a motivação correta. Nós colocamos aqui no final. Quer ver? Não está no outro lugar. Pastores. Você é pastor da sua cidade. Você é pastor da nação, do povo brasileiro. Isso é o que está na Bíblia. E por que isso não está acontecendo? Eu sou pastor da minha cidade. E eu sou pastor do meu povo, o povo brasileiro. O que está tirando essa visão da igreja, irmãos, é o processo denominacional. Então eu cuido da minha denominação, do meu ministério. Eu me dedico intensamente ao meu ministério. Aí eu esqueço da cidade e eu esqueço da nação. Não era assim no começo. Então o Senhor quer nos conduzir aos começos. E eu não estou dizendo aqui, irmão, para você fechar a sua igreja e dar, você tem um nome lá, não sei o que, não estou falando isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que o propósito maior não pode ser a sua denominação, o seu ministério. O propósito maior é a sua cidade e o povo brasileiro, que é o nosso povo, pelo qual vamos responder diante de Deus.
Entendeu? Então o Senhor fala, vinde e tornemos para o Senhor. Então, irmãos, é um tempo de orar muito e orar focado. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então veja, primeiro, eu estou na vontade de Deus, que eu estou nele e ele está em mim. Então estou na vontade de Deus. Então os pastores brasileiros não estão na vontade de Deus, a maioria não está não. Não está por causa da denominação, é uma das razões. A denominação hoje se tornou o bezerro de ouro. Tem que polir bem esse bezerro, né? Tornou-se o bezerro de ouro dos pastores, o ministério. Então o foco precisa mudar. Pedireis o que quiserdes. O que nós queremos é que o Senhor reine no Palácio do Planalto. Amém. Diga amém, irmão. Amém. Que o Senhor reine no Supremo Tribunal. Amém. E que o Senhor reine no Congresso Nacional. Amém. Pronto. Já pensou Jesus reinar nesses 3 lugares no Brasil, ser Deus lá? Irmãos, precisa mais? Não. A nação inteira vai ser alcançada. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que ele falou para o Espírito Santo escrever isso na Bíblia, no livro dele? É porque ele deseja isso. Ele deseja ser Deus e ser Senhor da nossa nação. Por isso ele colocou esse texto lá. Mas somos nós que vamos entronizar ele lá. Somos nós. Irmãos, estou demorando, hein? Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Uhum. Fala para o seu irmão aí. Uhum. Prega para ele, ó, tem que despedaçar. Ele nos despedaçou. Pecado, irmãos, tem um preço. E nós estamos em pecado. Porque nós não temos feito o que Ele mandou fazer. Ele nos despedaçou. Irmãos, sabe de uma coisa? É o que eu quero. Que Ele me despedace. Irmãos, eu quero me humilhar até onde for possível. Eu quero. Eu quero me humilhar até onde for possível. Entendeu? MCM não tem mais bandeira, não tem nada. Isso aqui, sabe? Sabe, irmãos, o que o Senhor quer mesmo? Deixa eu voltar aqui em Jeremias aqui um pouquinho, peraí. Se eu achar o versículo, eu te dou o endereço. Se eu não achar... 9:24. Mas o que se gloriar, glória-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Olha aqui, ó. Em me conhecer. Eu quero ser despedaçado, irmãos. Mas eu quero conhecer Jesus. Se ser despedaçado faz parte do processo de conhecer Ele, eis-me aqui. Eu quero. Entendeu? Eu quero conhecer o Senhor, né? Glorie-se me conhecer. E saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Então, é tempo, irmãos, de buscarmos o Senhor, de conhecermos o Senhor. Ele nos despedaçou. Tornemos em conhecer, vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou.
Mas continua aqui, e nos levantará. Nos levantará. Quando a gente estiver em pedaço, Ele vai juntar os pedaços. Ele vai juntar os ossos secos. E vai fazer desses ossos secos um exército. Entendeu, irmãos? É assim, né? Então, eu quero confessar aqui diante de vocês que é o que eu quero. Eu não quero outra coisa. Eu quero isso aqui. Entendeu? Eu quero o caminho que está aqui. Nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Será que tem um privilégio maior do que ser ferido pelo Senhor? Né? Quem feriu o Senhor na cruz foi o Pai. Eu quero ser ferido por Ele. Eu me disponho para isso, o que Ele quiser. O caminho que Ele tiver para mim, eu quero passar por Ele. Quero conhecer e passar por esse caminho, né? Entendeu? Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha para mim. Então é um processo. Veja bem que aqui a ligadura da ferida já aconteceu. Escute aqui. A ferida já foi curada. Ele feriu e curou. Despedaçou e juntou os pedaços. Olha o que ele fala em seguida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, irmãos, um novo processo se estabelece. Totalmente novo. Um novo processo. Eu estava no monte todo dia 1º do ano. Eu subo para buscar uma palavra de Deus para a gente caminhar. Eu faço isso desde 2006. E nesse ano, engraçado, eu fiquei lá mais tempo do que as outras vezes. E eu fui anotando alguns textos, esses que eu li para vocês em Jeremias 7, 8 e tal. Eu fui anotando. Mas não era ainda aquilo que o Senhor falar, é isso aqui. Não era. Mas eu tinha tanta paz no meu espírito, muita paz mesmo, né? Eu continuei orando, adorando, fazendo algumas anotações, né? Eu sabia que o Senhor ia falar. Lá pelas tantas, já fazia muitas horas que eu estava lá orando e tudo. Olha o que o Senhor me mostrou. O texto que Ele me deu ano passado. Ano passado, 2014, o texto que Ele me deu foi esse aqui, ó, em Malaquias 3. Malaquias 3:1. Olha aqui. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Como ele vem? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. Isso aqui é avivamento. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Ele vem de repente. E que seja nesse evento. Que você vai ser tão tocado pela presença de Deus, pela manifestação da glória de Deus, que você vai sair daqui, sabe, irmãos? Você vai sair daqui
assim, você vai sair daqui pegando fogo, orando sem parar, pagando o preço necessário. Sobre esse texto aqui, eu quero conversar depois com alguns, esse aqui de Malaquias, com alguns pastores que estão aqui me ouvindo agora, sobre o que o Senhor falou ano passado. Mas quando o Senhor me trouxe nesse texto lá no monte, Ele me conduziu a esse texto que eu estou conversando com vocês. E você vai ver que é a continuação. A continuação, ali ele falou que ele vem de repente, né? Aqui ele está falando a forma como ele vai vir. Ele vai vir como chuva serôdia. Então, ele mostra o caminho. A chuva serôdia, irmãos, você pode ver que aqui ele está falando, irei e voltarei para o meu lugar. Ele veio e voltou para o lugar dele. Você está entendendo isso? Está claro? Ele voltou, a sua habitação é no céu, ele voltou para lá, e ele continua falando, até que, está aqui. Então aqui ele vai mostrar as pré-condições para que ele venha de novo. Por isso ele vai falar de um avivamento, que é o último mencionado na Bíblia. O avivamento que precede a segunda vinda. Está aqui. Ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora eu vou segurar aqui. Não, agora deu. Como a alva, a sua vinda é certa. Você crê que Jesus volta? Irmãos, Jesus não pode voltar, não. Demorar, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível demorar mais. E quem vai trazê-lo aqui é a igreja. São os nossos gemidos, a nossa intercessão, nossas orações, nosso clamor. Por isso, ele está dizendo que vai despedaçar. Ele precisa fazer isso conosco. Irmãos, ô Luiz, qual é aquele site lá das bonecas? Deixa eu passar aqui para o pessoal. Site não, está no YouTube, né? Como é que acha lá? Meninas da Romênia. Bonecas, né? Não tem a palavra boneca, não. Não, eu sei, mas lá não tem a palavra boneca, não, né? Meninas da Romênia. Alguém viu isso? Está escrito boneca? Bonecas sensuais, por favor. Hã? Sexuais da Romênia. É. Não, isso eu sei. Olha, irmãos, Jesus não pode demorar mais. As crianças são transformadas em bonecas. Secciona os braços, corta os braços, as pernas, tira as cordas vocais. E o camarada deixa aquela criança como uma boneca, para ele ter prazer nela, do jeito que ele quiser. Ele encomenda a forma que ele quer aquela boneca. Em um ano, no máximo 1 ano e meio, ela morre. Irmão, Jesus, você imaginou se o nosso coração, eu nem quero ver isso, eu não vou ver, mas se o nosso coração se revolta nesse nível,
Você imagina Jesus, o coração do Senhor como está? Irmãos, se isso não nos acordar, eu acho que nada mais vai nos acordar. Para mudarmos o nosso comportamento como igreja. Tira os braços da criança, tira as pernas. Irmãos, as cordas vocais. E prepara a criança conforme a encomenda. Que isso, irmãos? Jesus tem que voltar hoje. É hediondo demais, é inominável. Como a alva, a sua vinda é certa. Nós temos que crer nisso. Clamar por sua vinda, irmãos. Clamar por sua vinda. Um momentinho. Olha aqui. Irmãos, são 9h14. Eu estou gripado. Já melhorei. Né? Mas eu queria terminar essa ministração agora, tá? Preste atenção aqui, ó. Olha aqui. Segunda Pedro 3,12 fala assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esse dia de Deus aqui é o dia do juízo, que só ocorrerá depois do arrebatamento daqueles que vão fazer parte do corpo de Cristo. Quem não alcançou a condição para ser arrebatado, e se você não alcançar nações para Jesus, você não vai ser arrebatado. Você fica. Quem não alcançar, fica aqui, passando por essa situação da grande tribulação. É uma coisa, tem alguém que ensina que a igreja passa pela tribulação, e passa mesmo, mas é a casca da igreja. Aqueles que se prepararam não vão passar pela tribulação, não. Entendeu? Mas a casca fica para preparar. Entendeu? Só que não casa mais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é de outra coisa. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ora, se eu posso apressar, eu posso atrasar. Ele está pronto para vir, as profecias se cumpriram, mas ele não vem. Tem uma profecia lá no Velho Testamento, em Gênesis 15, dizendo que o povo ficaria cativo lá no Egito por 400 anos. Só que ficou 430. Então a profecia não se cumpriu. Na data, não. Sabe por quê? Porque com 400 anos, o povo começou a gemer por libertação. E Deus começou a preparar um homem para libertar o povo. Porque o povo começou a gemer. Então prepara, meu irmão, vai ter gemido. Vai ter que gemer, entendeu? Porque ele não vai vir. O Espírito e a noiva dizem: vem. Pelo Espírito ele vem hoje. Mas a noiva tem que clamar também. Senão ele não vem. Enquanto a noiva realmente não clamar, não gemer,
pela vinda dele, ele não vem. Nós podemos apressar ou atrasar o cumprimento da profecia. Entendeu? Deus fala, mas nós temos que concordar com ele. Deus falou assim para Elias: Elias, fala para Joabe, para Acabe, que agora vai chover. Então ia chover, sim ou não? Ele não falou que ia chover? Ele não é Deus que cumpre a palavra dele? Falou? Ah, meu irmão, mas foi preciso que Elias fosse para o monte. E lá clamasse por chuva. Aí o secretário dele falou: vai lá, dá uma olhada lá. Não, não está chovendo ainda não. Está limpinho o céu. Acho que foi 7 vezes, não foi? Parece 7 vezes, né? Meu irmão, a igreja tem que participar do processo espiritual. Ele falou: vai chover, Acabe, vai chover. Mas ele teve que orar. Se ele não orasse, não ia chover. Nós participamos, o Espírito e a noiva dizem, tem que haver um acordo entre o Espírito Santo e a noiva, que é você. Irmãos, enquanto, eu vou ver. Tem uns pastores aí, vou ver. Eu vou ver lá na Somália. Vou, entendeu? Vou ver, entendeu? Por que eu vou ver? É porque eu vou ver. É só por isso, entendeu? Eu sei que eu vou ver, entendeu? Nós podemos atrasar, irmãos, o cumprimento da profecia, entendeu? Né? Ou podemos retardar e podemos também apressar, né? Então vamos começar a clamar pela vinda do dia de Deus, pelo julgamento, pelo arrebatamento da igreja, que Jesus vem nos preparar. Olha o que ele fala aqui, como a alva sua vinda é certa, ele descerá sobre nós, como chuva serôdia que rega a terra. Eu disse, ele descerá como uma chuva que não veio no tempo. Quando ninguém mais esperava a chuva, ela veio. Você imagina o nível da angústia que a gente vai ter que... Está aqui, estando eles angustiados. Eu ando rindo menos. Acho que em parte por causa dessa profecia, da profecia bíblica, sabe, irmãos? Eu ando meio pano de saco, sabe? Eu ando meio pano de saco, eu ando meio assim, né? Então, essa chuva, irmãos, essa chuva que vem, ela virá para aqueles que vão prevalecer. Porque muitos vão desistir. A prova vai ser tanta que muitos vão desistir. Mas aqueles que prevalecerem vão experimentar essa chuva. Os que prevalecerem em oração vão experimentar essa chuva. Certamente, né? Eu quero experimentar essa chuva, irmãos, né? Engraçado. Depois que você está com 77 anos, você começa uns certos comportamentos, ouvir algumas coisas que você não ouvia. Então, eu estou aprendendo algumas coisas com essa idade, estou com 77, completei esse mês. Então, por exemplo, a mocinha olha no meu rosto, eu faço o check-in lá do avião, e ela olha assim, o senhor precisa de auxílio para entrar no avião?
Eu não falei, mas pensei. Menina, eu te levo no colo. Lá para dentro do avião, viu? Hoje, irmãos, não falta quem profetiza quem vai assumir a MCM depois da minha partida. Não falta. Não, eu profetizo que vai ser fulano. Eu fico pensando, será que... Será por quê? Não é? Depois de 2 dias, 6:2, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Irmãos, eu não sou Luiz Hermínio, eu não sou Ebinho, eu não sou Heber. Irmãos, eu estou comendo poeira desse pessoal e de muitos outros aqui. E como essa poeira com maior alegria, entendeu? Mas eu gosto de ensinar. Não é? Então, olha aqui, irmãos. Depois de 2 dias nos revigorará. Osés está falando aqui, irmãos, do dia como 1000 anos. Eu poderia mostrar os fatos, mas, por favor, creia no que eu estou falando. É verdade. Aqui está falando de dias, depois de 2 dias, de 2 anos, nos revigorará. É depois, olha aqui, depois de 2 dias, isto é, depois que vencer o 2º milênio da vinda de Jesus. Tem 15 anos isso. 15 anos que nós entramos no 3º milênio. Tem 15 anos. Então, depois, primeiro, ele nos revigorará. Então, esse processo é o processo da chuva serôdia. Esse revigoramento dos 7.000. Você faz parte dos 7.000. Diga amém, irmão. Vamos lá. Amém. Quem quer fazer parte dos 7.000? Deixa eu ver. Amém. Eu também quero. Você não quer não, né? Você não falou, você não quer não. Ele estava em alguma galáxia por aí, né? Irmãos, irmãos, o processo de revigoramento está acontecendo agora. E eu mostro nesse livro o seguinte, irmãos, eu mostro nesse livro que Jesus está nos devendo esse avivamento aqui. Está havendo um revigoramento da igreja real. E é no Brasil. É no Brasil. Irmãos, eu tive recentemente lá em... Ô Gisele, o Davi ali, de onde que ele é? Novo Hamburgo, né? Ali o Davi de Novo Hamburgo. Ó. Levanta a mão assim, Davi. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Irmãos, ele ora umas 5 horas todo dia. Eu saí de lá humilhadinho, entendeu? Os 7.000 estão aí! Eles estão aí! Entendeu? Eles estão aí, irmãos. Esse revigoramento já começou. Entendeu? Já começou. Agora presta atenção na outra parte do versículo. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele.
aqui já é arrebatamento. Aqui já é arrebatamento. No terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Agora é para sempre, diante dele. Para aqueles que alcançarem o arrebatamento. Então, isso está falando do terceiro milênio. Ora, o terceiro milênio são 1000 anos. Estão vivendo o 15º ano do terceiro milênio, depois que Jesus veio. Então tem muita estrada pela frente. De sorte que eu preciso agora identificar quando no terceiro milênio ele vai vir. Então vamos ver. Tudo o que aconteceu com Jesus no plano natural acontece com a igreja no plano espiritual. Natural e espiritual. Ele passou por 7 fases do seu relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que passar por essas 7 fases no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele morreu. Você também vai ter que morrer. Entendeu? Você nasce, morre e ressuscita. Ou você nasce, vive e morre. Você decide. Se você vai nascer, viver e morrer, ou se vai nascer, morrer e ressuscitar. Só ressuscita quem morreu. Viu? Não há ressurreição para semi-morto. Viu? Então fique esperto. Fala para o seu irmão, fique esperto. Né? Então, irmãos, olha aqui, vá comigo para Mateus 28. Vamos aqui para Mateus 28. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Verso 1. No findar do sábado, isso aqui significa 18 horas do sábado. Porque 18 horas do sábado começa o domingo para os judeus. Então, no findar do sábado, 18 horas. Olha aqui. Ao entrar o primeiro dia da semana, quer dizer, domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Olha para mim. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou no início do terceiro dia. Está aqui em Lucas 24. Recebe, eu também recebo. Você captou. Pegou, né? O Heber captou, né? No início do terceiro dia. Quando é que ele volta? No início do terceiro milênio. Bate palma direito, irmão. Faz barulho! Faz barulho! Irmãos, pode ser esse ano. O pastor Dinho está aqui. Cadê ele? Não sei. Está lá atrás. Ele está orando como nunca. Ele nunca orou igual ele está orando esse ano. Porque descobriu um negócio lá de lua de sangue, não sei o quê. E que a última vai ser agora vai ser em setembro, Dinho? Em setembro agora, ó. Arruma as malas, irmãos. Fala para o seu irmão, arruma as malas, irmãos. Mas presta atenção, não estou marcando não, nem o Dinho está marcando. Só que está aí. É no início do terceiro milênio, né?
Volta para Êxodo. Êxodo. Para terminar, agora eu vou terminar. Vou terminar. Amanhã tem mais. Êxodo 19. Eu esqueci de falar o capítulo, lembrei agora. Êxodo 19, vamos lá. Eu precisaria ficar aqui 1 hora, vou ficar 5 minutos nesse capítulo. Eu estou terminando. Eu não sou igual o Luiz Hermínio, não, eu termino mesmo. Né? Não é? Vamos lá. Aqui vejo 3. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e disse. Então, ele sobe o monte Sinai, aqui, entendeu? Ele sobe o monte Sinai. O capítulo 19, irmãos, o capítulo 19 de Êxodo, você tem aqui uma figura do arrebatamento da igreja. Está aqui. A trombeta toca, o monte treme e tudo. Tem todo o processo aqui. Você vê que é só Moisés que sobe no cume do monte. Por quê? Depois eu conto para vocês. Não, eu vou contar então. Porque Moisés, irmãos, ele descobriu um caminho pelo qual ele chegou até Melquisedeque. Por isso ele podia ir até o cume do monte. Entendeu? Mas o povo ainda não havia descoberto esse caminho. Entendeu? Então, aqui você tem uma representação, uma figura do arrebatamento da igreja. A trombeta vai tocar, tudo mais. Só que presta atenção aqui. Verso 10. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Então, a primeira coisa para você subir no arrebatamento, tem que ter roupa limpa. Né? Sem isso não sobe de jeito nenhum. Lave eles as suas vestes. Veja no verso 11. E sejam prontos para o terceiro dia. Prepara. Pronto. É hora de você se preparar para subir. Sejam prontos para o terceiro dia. Mas aqui também não fala, porque no terceiro dia, entendeu, irmãos? Então, nesse terceiro dia, ele fala várias vezes aqui do terceiro dia. Veja agora, no verso 13. Ele fala assim, lá no final. Quando o Senhor soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Olha para mim. A trombeta vai soar. Eu aprendi uma com o Dinho, recentemente. Acho que ele nem sabe que eu aprendi isso com ele. É que na festa das trombetas, são 100 toques da trombeta. O que o Jim me ensinou, eu vou falar só até o ponto que ele me ensinou. Depois ele vai me ensinar o resto. Cada toque são 9 sonidos da trombeta. Vamos falar assim. São 100. A chave é o 100º. É a última trombeta. Entendeu? Essa é a chave. Né? Então você vê que quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Para eles, os judeus, era o monte o monte Sinai. Para nós, é lá em cima.
É lá em cima. A trombeta vai tocar, viu? Esteja preparado porque a trombeta vai tocar, né? E outra coisa, irmãos, olha, não fala que vai ser 2, não é assim? Tem 2 na cama, não tem esse negócio? Um sobe, outro fica. Já leu isso na sua Bíblia? Já leu? Irmãos, há um tempo atrás eu assustei, porque eu de madrugada eu passei a mão assim do lado, a Lili não estava. É. Não, eu pensei, ela foi no banheiro. Ela tem a lanterninha dela que vai no banheiro, mas não tinha ido no banheiro. Falei, tô enrolado, entendeu? Porque 2 vão subir e um fica. Fica esperto, entendeu? Porque a minha mulher é bem mais crente que eu, então eu tô esperto, entendeu? Toda hora eu palpo lá, você já tá lá. Agora a parte final. Novamente manda lavar as vestes, verso 14. E vejo 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira... Então está aqui, ó. Ao amanhecer do 3º dia. Nós estamos hoje vivendo o amanhecer do 3º dia, viu? Então, prepara a sua roupa. Arruma as malas. Amém?